Boa noite, galera! Terça-feira, 19 horas, encontro marcado aqui para mais um papo de assessor. Vamos começar mais uma live, galera. Muito especial, muito interessante. Toda vez que eu recebo os mentorados aqui, eu acho que é super legal, que a gente tem uma troca muito rica, muita coisa para agregar valor para vocês e principalmente, né? A gente enxerga como pessoas comuns conseguem ter resultado. Não precisa ser ninguém extraordinário, não precisa ser alguém que é muito fora da curva, né? Porque todo mundo acha que para ter resultado a pessoa precisa ser fora da curva, precisa ser o extraordinário. Tem muita gente, sim, fora da curva, extraordinário, que tem resultados astronômicos, né? Mas a gente traz aqui pessoas comuns que têm resultado, o que elas fazem, tem as dores, tem as dificuldades. Então, bora lá, vamos chamar todo mundo que quer assistir um pouquinho, um conteúdo legal, ver a história de vida de outras pessoas, encontrar novos caminhos e novas possibilidades para conseguir ter resultado. Daqui a pouco o Felipe já está entrando aqui, hoje a live vai ser com o Felipe Reis. Ele tem uma história super legal que vocês vão conhecer e vão poder entender o funil dele, principalmente assim, a construção de base de conhecimento, porque quando ele chegou aqui no ecossistema, ele já conhecia um pouquinho de leilão, mas ele tinha todas as travas, as dificuldades de quem está começando um negócio, né? Porque aqui a gente fala muito sobre construção de negócio, né? E o Felipe vai trazer muito isso para vocês. O Felipe vai trazer os resultados que ele teve, as experiências que ele tem, para que vocês consigam entender sobre o mercado de leilões de imóveis no viés de assessoria. Então, acho que isso que é bem legal aqui, para a gente poder entender como é que funciona. Galera, tá travando para vocês aí meu vídeo? Tá tudo certinho? Escreve aqui nos comentários, por favor, enquanto o Felipe está tentando entrar, se está funcionando certinho, se me ouvem bem. Vai chamando todo mundo que ainda não entrou para a gente começar a live, porque para mim parece que travou minha imagem, não sei se é o meu telefone ou se tá tudo normal. Escreve aqui no chat para mim, por favor, só para eu saber se está tudo certinho, para a gente não ter problema aqui com intercorrências. Vocês estão me enxergando, me ouvindo? Aqui tá tudo ok. Beleza, Rosana, ótimo, muito bom. Eu estou tentando colocar o Felipe aqui, daqui a pouco vai dar certo. O Felipe tá travado aqui, Felipe. Se você quiser sair da live e entrar de novo, sai do Instagram e entra de novo, tá? Que tá meio travado o seu vídeo. Eu acho que é o seu que tá dando uma travada. Eu achei que era o meu, mas eu acho que é o do Felipe que tá dando uma travada aqui. Se você puder, Felipe, sai, desliga o Instagram e entra de novo pra gente ver se funciona direitinho. Enquanto isso, eu vou conversando com a galera e trazendo insights para eles aqui sobre o dia a dia, a rotina do assessor, que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa acontece no nosso dia a dia de assessor, né? Acho que principalmente quando a gente está começando a trabalhar com o mercado de assessoria, eu estava até falando para duas mentoradas que me chamaram aqui, que já tiveram resultado no ecossistema, e aí elas começaram a ficar com muitos receios, né? Quando a gente fala de lidar com dinheiro de terceiros, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente tem muitos medos de errar, né? De a gente acabar não conseguindo entregar o resultado para o cliente, acaba ficando com medo de se equivocar em alguma informação que a gente tenha passado para o cliente, a gente tem muitos medos ali na nossa rotina do dia a dia. Então, o que a gente não pode fazer como assessor, uma das coisas que a gente não pode fazer é deixar o medo paralisar. Isso não só como assessor, né? Qualquer coisa que vocês forem fazer na vida de vocês, vocês precisam, né? Superar o medo. Apesar do medo, vocês têm que se cercar. E o que vai trazer segurança para vocês? Exatamente o conhecimento. O conhecimento é que é o grande diferencial de vocês para vocês conseguirem ter resultados. Então, acho que isso que é o mais importante da gente conseguir entender, analisar no nosso dia a dia, para que a gente tenha esses resultados no mercado de assessoria de leilões de imóveis. Olha lá o Felipe, deu certo. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, tudo certo. Agora foi, Deu. né? Agora foi, agora foi. Muito bem-vinda aqui na live, que bom que deu certo de te receber, para a gente bater um papo super legal. Eu já estava aqui falando um pouquinho de você, mas eu me segurei para que você se apresentasse e falasse Ah, para a galera quem é o Felipe, né? Porque eu já conheço um pouquinho, né? Então eu posso falar. sim. Então, o Felipe mora aqui em Itajaí, Santa Catarina, né? É casado, tem 2 filhos, 22, 25. Eu trabalho, sou servidor público, né? Trabalho aí das 7 às 13, de segunda a sexta.
e à tarde a gente tá garimpando, tá nos leilões. Na verdade, assim, eu prefiro fazer de segunda a segunda, sabe, Marcelo? Eu gosto de todo dia fazer um pouquinho, né? Então, assim, até no sábado e domingo eu gosto de ter um momento para ou rever algum card, ou talvez fazer uma outra garimpagem mais específica. Eu gosto de todo dia fazer um pouquinho, sabe? Assim que eu acho que tu vai chegar num montante maior. E isso é muito legal, né, Felipe? Porque você tem um cargo horário que você tem que trabalhar das 7 às 13, né? Você começa super cedo, o seu dia começa cedo, e quando você volta, você já teve, assim, né, uma rotina de trabalho pesada, né? Várias horas de trabalho, para depois você assumir uma nova profissão, um novo cargo que É, você atua como assessor. Como é que você veio parar no mercado de leilões de imóveis, Felipe? Conta um pouquinho para a galera, porque a gente fala, muita gente com serviço público tem aquela sensação de estabilidade. Eu tenho segurança porque eu sou concursado, eu consegui já ter um salário garantido, né? Todo mês ali uhum. meu dinheiro pinga. Como é que você teve esse desejo? Você começou a olhar para o mercado de leilões de imóveis para você olhar como um plano B e depois como é que você veio parar na assessoria? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sacada e essa virada aqui que você teve de chave no seu dia a dia, na sua vida. Eu sou servidor há 11 anos já, né? Então, na verdade, eu comecei buscando leilão de veículos, né? Olha. Na verdade, eu estava querendo um veículo para mim e parei nos leilões de veículos. Aí comecei a estudar para comprar um veículo. Até enquanto eu pesquisava sobre leilão de veículo, até cheguei a participar de uma live da Smart, tá? Isso foi final, lá por 2023, meio de Nossa, 23. Se eu não me engano, era T5 da Smart, olha só. Só que eu nossa. falei, não, calma, meu objetivo é o veículo, vamos Aham. ver, deixa isso de lado, não se perde no foco, né? Aí comprei veículo, usei o veículo, vendi o veículo. Falei, não, mas eu acho que imóvel é mais lucrativo, acho que é uma coisa que me chama mais para negócio. Uhum. E aí comecei a estudar, fiz alguns cursos online também, e no final de 2023 eu fiz a minha primeira arrematação. Daí eu fiz minha primeira arrematação, daí esperei todo aquele ciclo, né? Até foi um Aham. ciclo, não foi foi um ciclo bom, foi um ciclo de 10 meses, né? Entre a arrematação e receber todo o dinheiro. E ficou Com a lá quase venda. 4 meses para receber o dinheiro da caixa, né? Nossa! Ou seja, a sua Aquela operação foi preocupação. vendida em 6, né? Só que você demorou 4 para receber. É. De anúncio foi 40 dias, tá? De anúncio, esse meu Nossa, que primeiro. espetáculo! Ele demorou um tempo lá para o TBI, deu uns problemas na prefeitura. Então, eu fechei o ciclo em 10 meses e aí já, poxa, eu vou de novo. Aí comprei o segundo. Só que aí, né, eu comecei a perceber que estava ficando moroso, sabe? E cada Uhum. vez que eu fazia um investimento, eu ficava sem o recurso. Então, acho que essa Sim. foi a minha primeira dor, né, que a gente fala, para migrar também para a questão da assessoria. Então, ter tantos imóveis aí que a gente acaba rematando próprio para investimento, né? Porque você faz, você vê que dá certo, fala, opa, se deu certo para mim, eu posso assessorar outros a fazer também. Exato. Então, foi aí que despertou a questão da assessoria, né? Que eu comecei a buscar mais informações, aí eu comecei a postar também os meus imóveis que eu vinha fazendo, e eu vi que veio muita gente conversar, pô, que legal, como é que faz? Eu sou um pouco inseguro, como é que faz, né? Uhum. Essas dúvidas, né? E foi aos poucos fomentando isso. E aí, logo em seguida, eu comecei a perceber alguns vídeos teus, né? Foi algo recente. Aí eu fiquei, poxa, que maneiro, né? Alguém que dá uma assessoria para você fazer uma assessoria, né? Uhum. E aí, assim que saiu a T2, né? Ali foi em outubro. Em outubro eu entrei em contato e falei, ó, quero participar disso, quero entender melhor como é que está funcionando, porque eu quero participar também. E isso é muito. Essas sacadas, né? Imagina, você começou no mercado de leilões de veículos, né? Então, assim, é um jogo totalmente diferente. Tem a questão de por que tá indo para leilão, pequena monta, né? Média monta. E aí Aham, tem um monte de coisa de questão, né, do próprio veículo, ter a pecha, né? De ser um veículo, exatamente. né?
veio de leilão, então assim, até as seguradoras seguram com valor abaixo da FIP, tem várias questões ali que você tem que colocar na sua viabilidade, né? Saber se não tem um grave problema ali no imóvel, se tem, no veículo, né? Tem várias coisas que você tem que Sim. analisar. E você viu que o jogo ali de dinheiro era muito pequeno, né? Você queria jogar É um muito jogo pequeno. que tivesse, inclusive, Risco muito maior. muito maior, né? E menos insegurança, porque o veículo, assim, você pode ter alguma restrição ali que acaba atrasando, demorando mais para vender, tem mais dificuldade, nem todo mundo. Meu primeiro carro que eu comprei na vida foi de leilão de veículo também, né? Eu comprei É, também. legal. Eu comprei o primeiro carro que eu tive, eu comprei em leilão de veículos há anos atrás. Então, eu já também olhava para o mercado de leilões de imóveis e fui lá pegar um veículo para mim, mas assim, eu peguei um bonitinho, poucos quilômetros rodados, tinha 2.000, era leilão de frota se eu não me Ah, engano, era do Bradesco, da Porto Seguro, eu não lembro, era de uma seguradora. E aí eu peguei lá da frota deles, que era de diretores, então era um carro que valia, sei lá, cento e poucos mil na época no mercado, e eu paguei, acho que 50 mil, uma coisa assim, eu paguei mais barato do que o carro sim. valia. Então eu já também olhei para isso, mas não como investimento, eu comprei para mim mesmo. Então eu já comprei. Sim. E até curioso que quando a seguradora foi segurar para mim, ela falou assim: Mas você sabe que seu veículo é decorrente de leilão? Eu sei sim. Aí ela falou: Mas você sabe que a gente não vai assegurar ele em 100%, a gente vai assegurar ele em 80%. Aí eu pensei: Beleza, eu paguei Sim. 50 da FIP, que diferença faz Tá se eu seguro valendo. 80, né? Tá valendo. Então, esse é um negócio que nem todo mundo tem essa cabeça, né? Eu já comprei sabendo e tal, mas muita gente acaba Sim. tendo essa crença, né? E joga, inclusive, pro leilão de imóveis, né? Porque eu já tive várias pessoas que iam me procurar, e investidores, para a gente fazer essa assessoria para eles. Eles falam: Mas Marcela, na hora de vender não é difícil, porque as pessoas sabem que é É, decorrente do leilão, né? Então a legal. gente explica: Não é leilão de veículo que tem essa marca, né? Que ele veio do leilão, É. que fica lá, né? Aqui é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você pode ficar tranquilo. E o que eu achei legal de você falar, que as suas duas primeiras arrematações já te mostraram travas que você teria, né? De questão de capital, que você ia ter que esperar o seu capital voltar para você poder reinvestir, Sim. e também a trava do tempo, né? Que demorava o ciclo da operação para você conseguir ter o resultado. Então, isso aqui é muito legal, que é o jogo que muita gente acaba indo para a assessoria, quem investe com seu capital próprio, é justamente por esse motivo, né, Felipe? A gente começa a ver. Você descobre que o leilão de imóveis de fato dá dinheiro, você descobre que você consegue comprar, reformar e vender, mas tem que aguentar aquele ciclo, só que você fica fora do Exato. jogo. Então, assim, dependendo do seu capital, que é restrito, você fica até determinado período, determinado número de arrematações no jogo. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. Me conta aí. Então, as primeiras arrematações, você fez tudo aí no seu estado, ou você já fez à distância? Como é que foi essas arrematações? Não, foram todas aqui perto. Todas Fiz pertinho. tudo, fiz uma em Biguaçu, que fica uns 80 quilômetros daqui, então, assim, fui ali algumas vezes, né? É, umas 2 ou 3 vezes eu fui até ali, e fiz outra mais perto ainda, que é Ilhéus, uma cidade bem pequena, mas é colado aqui em Itajaí. Então, também, quando eu precisei, fui ali. Então, mantive mais perto. Aí fiz depois uma um pouco mais distante no Rio Grande do Sul, que essa eu nunca fui. Essa já foi a distância mesmo, que as duas Já primeiras foi a você fez mais distância. pertinho. É. E fiz uma outra em Itajaí também, que daí aqui na cidade, foi mais tranquilo. E aí Sim. também tinha essa questão, uma outra também, um outro motivo também que me fez procurar, é a questão de valores, né? Que as minhas arrematações foram de imóveis mais populares. Então Uhum. eu tinha essa vontade de aprofundar os imóveis de médio e alto padrão, mas como eu não tinha capital para fazer essas arrematações, não fazia muito sentido para mim eu aprofundar nesses imóveis, sendo que eu não tinha capital, né? Então, a Sim. assessoria você expande mais, né? Expande tanto a questão territorial, né? De poder fazer uma garimpagem em qualquer lugar do Brasil, e também a questão de valores, né? Então, tu consegue aprofundar um imóvel de médio padrão, uma casa de alto padrão. Isso começa a fazer sentido para ti, porque tu vai ter lá na ponta final um cliente disposto a arrematar aquele imóvel. Exatamente, exatamente. E isso que você está trazendo, né, de ampliar o leque, é muito importante, porque não existe operações boas só no nosso quintal de casa. É óbvio que quando a gente Sim, está começando, a zona de segurança e de conforto é sempre mais próximo da gente, porque se der uma dor de barriga, eu vou lá, consigo ver. Mas depois a gente vai vendo que nem os imóveis perto da gente, depois que você
aprende a fazer à distância, você acaba indo. Tem imóveis que eu arrematei aqui em São Paulo que eu nunca nem fui no imóvel, nem sei como que é. Eu vi o vídeo, né, da desocupação e tal. Você Sim, nem sabe como que é. Não, dá vontade de ir, dá, mas você fala, eu vou amanhã, eu vou amanhã. Quando você viu, você já vendeu o imóvel e você nem apareceu lá no imóvel para ver exato. o imóvel, né? Isso é super curioso. E uma coisa que eu acho que eu acho que é legal, assim, né? E acho que você tem muito nato isso seu, dessa constância de garimpagem que você falou, né? Sobre chegar do trabalho e você faz isso. Como é que é a sua rotina, assim, né? Pra galera que. Acho que muita gente tem essa dúvida e muita gente me pergunta, né? Como é que alguém que é seletista consegue conciliar? Seletista, né? No caso, você não é seletista, mas você Então, tem sim, um sim. emprego fixo, né? Tem um emprego É, fixo. Como é que sim, você sim. faz para conciliar, né, e conseguir ter constância? Porque assim, muita gente consegue fazer isso durante uma, 2 semanas e depois logo desiste. Porque tem todo um trabalho, né, de consistência que você tem que fazer com frequência. E o Pedro, aqui a gente, para quem não conhece nosso ecossistema de assessores, a gente fez uns desafios. E o primeiro desafio que teve esse ano, o nosso querido Felipe, ele arrebentou em número de cards, assim, a assertividade dele, porque assim, não é só montar card, né? Ele fazia muita garimpagem, e eu não lembro exatamente os números, mas eu acho que era algo assim, ó. De 17 imóveis que ele jogou para o funil, que ele validou, que ele entendeu que tinha viabilidade financeira, jurídica, que ele aprovou no crivo dele, ele submeteu para análise da nossa cúpula, né, para os nossos tubarões, e desses 17, 16 geraram participação de leilão. É um número assim muito expressivo, porque quando você acerta na garimpagem, é justamente isso que acontece, né? Praticamente cada card que você faz, que você monta a Sim. oportunidade, você joga para o seu funil e aquilo lá vira participação em leilão. Isso significa que você está com um olhar muito bom, muito treinado. Eu não me esqueço de uma casa no interior de São Paulo que você trouxe para a gente participar do leilão, Sim. que explodiu o preço. Mas assim, uma Explodiu, cidade explodiu. muito interessante, super legal, difícil de precificar o imóvel, que não tinha muitas amostras. Foi uma Né? concorrência absurda, né? Absurda ali, Foi, foi. não foi? Mas assim, era um imóvel muito bom, com uma margem excelente. Então, assim, o olhar dele estava muito bem treinado. Então, eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, assim, como é que é a sua rotina, e depois comentasse um pouco com a galera como é que você fez para você começar a desenhar esse seu olhar super assertivo, porque essa precisão, né, e assertividade na garimpagem que gera participação de leilão que muda o jogo da galera. Então, eu queria que você falasse das duas coisas. Tá. Então, é a questão de rotina, né? Eu acordo por volta ali das 5h30, vou para o trabalho, trabalho das 7 às 13, volto, pego meu filho na escola, venho para casa. E aí eu começo ali alguma coisa de garimpagem ali por volta das 14 horas, mais ou menos, e tento estender isso até umas 5. Às vezes passa, às vezes vai Uhum. mais tempo, né? Então, assim, é, a grande chave é tu ter o hábito, né? É todo dia tu fazer. Tem dias que eu vou fazer 3 horas, tem dias que eu vou fazer 2, tem dias que eu vou fazer 5, né? Se Sim, render, eu faço 7. Então, assim, mas a grande chave é o hábito, é a constância, é tu fazer diariamente, né? É ir fazendo, é a repetição, que aquilo dali vai internalizando, né? sim, Então, tu ter essa constância e ir participando dos leilões, né? Só participando é que tu vai conseguir ter arrematações. Não deixar, por exemplo, se abater quando não arremata, porque isso faz parte do jogo, né? A gente não sim. controla a arrematação, o que a gente controla é a tela do card, né? Até É você ir lá e isso. fazer o card bem feito, isso depende de você. O resto não depende mais, então não tem motivo para você desanimar. Então, tu seguindo com essa mentalidade, tu vai seguir fazendo e aos poucos as coisas vão acontecendo. E com relação ali à parte de garimpo, de assertividade, eu normalmente tento garimpar o máximo de imóveis possíveis. Então, assim, imóvel que eu, na hora de colocar para o funil, eu fico em dúvida, eu normalmente descarto, entendeu? Para não ficar com aquele imóvel que eu vou ali perder, gastar uma energia e um tempo no imóvel que provavelmente não vai ter uma viabilidade financeira. Então, quando eu olho ali e vejo mais ou menos o preço do metro quadrado, a região, eu coloco rapidinho ali no Google Maps para ver a localização e jogo e coloco no portal ali o nome da cidade. E gosto muito de usar o mapinha do Zap Imóveis, sabe? E aí eu Aham, comparo os imóveis que tem no mapa do Zap Imóveis com o mapa do meu imóvel. Eu consigo mais ou menos aham. já ver o valor que tem em volta ali, sabe? Olha que Aí ele já dica falou, opa, impressionante. Não, maravilhosa a sua dica, porque assim, ó,
Eu ia te perguntar, se você falou assim, minha rotina é eu garimpo 2, 3, 4, 5 horas. Mas na verdade você já faz, depois que você garimpa, você faz um pré-filtro, né? Então, assim, você vai lá e olha no Google Maps. Na dúvida, você já nem joga pro seu funil. Ó, tô com muita dúvida, vai me É, dar muito trabalho esse imóvel, não vou perder tempo. Esse passa, vamos é, pegar outro aqui que eu já tenho mais facilidade. Aí isso você já exato, otimiza o seu funil, né? E aí continua exato. explicando do link aí que eu achei legal. Então, você vai lá, joga lá no Zap Móveis, vai usando o mapa lá do Zap Móveis. Desse pelo valor que está anunciado no leilão, eu vejo mais ou menos o valor dos imóveis que estão ali, eu vejo que dá mais ou menos assim, digamos que o imóvel está ali por 100 mil, e eu vejo imóveis anunciados em volta, 230, 250, 270, eu falo, opa, aqui eu já é quase certo que vai dar uma viabilidade de uns 37, 38, 40, 42, a depender dos custos ali, mas já vale a pena a gente aprofundar para confirmar esses valores, né? Então aí vai para o meu funil, aí vai para o card. E aí o que eu gosto de fazer? A hora que eu me dediquei ali no card, né? Digamos que aprofundando ali, a viabilidade acabou mesmo assim ficando curta, né? Sei lá, conversei com o corretor, ó, não tá assim a região, tá super faturado o valor dos anúncios. Eu gosto de finalizar o card e deixar ele para uma eventual proposta, ou pelo menos assim, bom, essa região agora eu já aprofundei, eu conheço ela, eu tenho expertise ali, se aparecer outro imóvel ali, eu já vou saber como é que funciona, sabe? Então, depois que eu começo o card, eu tento sempre terminar e tirar pelo menos ó, o aprendizado da região, né? Exato. Ó, e isso esse insight ele é muito importante, porque quando a galera está começando, o que que eles fazem? Pegam um imóvel, ele fala, anota aí, gente. Vocês pegam um imóvel e aí vocês ficam com aquele imóvel ali 2, 3 dias. E o Felipe trouxe aqui dicas para vocês assim, como é que ele faz quando ele não conhece muito a cidade? Ele vai lá no Zap Imóveis, dá uma olhada nos preços, na variação de preços, para que ele tome a decisão se ele vai jogar no funil para aprofundar ou não. E por que que ele faz isso? Quando ele conhece já a cidade, como cidades que ele já arrematou, que ele já tem memória de mercado, ele rapidamente consegue falar, ó, isso aqui vai para o meu funil, que eu sei que tem margem, pode ser que me surpreenda lá na frente, porque eu vou levantar a dívida de condomínio, e essa dívida de condomínio vai sair, pode ser que tenha alguma ação judicial mais complexa, que eu descarte o imóvel por conta disso, mas em termos financeiros de bater o olho, eu sei que tem dinheiro na operação. Isso traz com que ele consuma menos o tempo dele, e as análises dos caras dele ficam cada vez mais assertivas. E o que, que ele não faz, né? No caso dele, porque ele já tem experiência, ele já sabe que ele não pode parar nisso. Ele não se apaixona pelo imóvel, fica 3, 4 dias olhando um mesmo imóvel para ele se convencer de que aquele imóvel tem viabilidade ou não tem viabilidade, e vocês sofrem muito de descartar o imóvel, porque vocês já ficaram 2, 3 dias atrás de informação daquele imóvel, e é muito frustrante a gente descartar ele. Por isso que é melhor descartar quando você nem começou a analisar, porque você já está na dúvida. Eu falo para todo mundo e todo mundo acha que isso não é real. Então o Felipe vem aqui e fala, vocês acreditam no Felipe. Mas, gente, é bem isso mesmo, tá? Quando a gente começa a garimpar, a gente se prende naquele imóvel, a gente se apaixona por aquele imóvel. E o que que diferencia quem tem resultado de quem não tem resultado? A galera que tem resultado, ela tá na dúvida, ela já sabe que ela vai demorar 2, 3 dias para analisar esse imóvel. Só que, para que eu vou perder 2, 3 dias para analisar um imóvel se eu posso jogar 4, 5 no meu funil de imóveis que eu rapidamente eu sei que tem viabilidade e que vão me gerar participação de leilão e potenciais resultados em assessoria? Que é isso que você faz, né, Felipe? Exatamente. E eu no começo, quando eu comecei a verificar os imóveis ali de médio padrão, médio para alto, eu tinha aquela questão o imóvel vale aquele valor, mas não tem liquidez, né? Era aquele imóvel bonito, bem construído, bem acabado, que valeria ali com certeza, vamos dizer, 1 milhão, mas ele estava num bairro que não comportava aquele preço de venda. Uhum. Isso aí foi custoso para mim no começo, tá? Dali, Aprender nossa, isso, né? teve vários imóveis que falaram, não, não é possível, esse imóvel é muito bom, tem que vender. Não, aí às vezes falava com o corretor, olha, nesse valor aqui no bairro não tem nenhum. Eu falei, então realmente não tem jeito. Esse foi um aprendizado que eu tive, que foi bem interessante, porque quando tu vê um imóvel bem construído, né, e você vê ele abaixo do valor, você imagina que ele vai ser um imóvel bom, né? E aí depois, quando tu pega essa questão de liquidez, aí isso vai melhorando bastante. E isso, assim, no começo, eu vejo a frustração, é muito real, né?
Você, pô, mas vale 1 milhão. Eu falo, mas vale, mas não vende. Vale em qualquer outro exato. lugar. Nesse bairro não vale. Porque você pode até Isso valer, aí. mas depende. Teve um caso de um imóvel que a gente estava analisando recentemente, que foi essa discussão que a gente teve, né? Era uma baita casa, né? Numa cidade pequena e tal. Mas se ela tivesse em outro bairro da cidade, ela pegava seus 500 mil. Mas naquele bairro ela não pegava 350 mil. Porque eu falei, era a Olha só. melhor casa no bairro. É o que a gente chama de elefante branco, né? Pode Isso valer mesmo. 500 mil? Pode valer. Mas ela vai vender em quanto tempo e para quem, né? O cara que tem 500 mil, ele É, vai comprar no melhor bairro. Ele não vai comprar nesse bairro periférico. Então, é isso que no começo, né? Gera muita frustração e é normal, né? A gente quer ter resultado. Ninguém entra no jogo para não ter resultado, né, Felipe? exato, exato. E a gente só aprende fazendo, não tem fórmula mágica, é constância aí fazendo, né? Questões até, nem eu era acostumado aqui a trabalhar na minha região, né? É, Aí, quando eu comecei a garimpar os imóveis, acho que eu até comentei já isso em outro momento, eu era acostumado com valores muito elevados, né? Então, assim, casa popular, por exemplo, a casa popular que eu tive aqui, eu vendi por quase 300 mil. Era uma casa Nossa. popular, 50 metros quadrados de casa, tá? Mas Aí, em quando eu fui, Itajaí pega mesmo umas casinhas assim. é, pega, e aí, quando eu fui garimpar esses mesmos imóveis que eu vi anúncio lá por 100 mil, 80 mil, eu falei, caramba, com certeza aqui tem viabilidade. E aí, quando tu começa a dar uma olhada, eu falei, opa, aí eu estava percebendo que eu estava fora da minha realidade. A minha realidade estava um pouco superestimada em relação Sim. aos outros ambientes, né? E isso tu só vai aprendendo fazendo, não adianta. Garimpando, trocando conhecimento com os corretores, com os parceiros, conversando com os colegas. E isso demanda um certo tempo e tu tem que ali acreditar naquele processo e ir fazendo. Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial de quem internaliza, né? Porque a gente está sempre em aprendizado, o mercado muda, as sacadas mudam, então a gente tem que estar sempre em constante evolução e aprendizagem. Então, quando a gente para conversar com um corretor local, né? Que isso que você trouxe, né? Pergunta para o corretor, tem alguma casa aí por 1 milhão? Não, aqui nesse bairro não tem casa de 1 milhão. Então, assim, você já sabe que, pô, eu errei feio, né? Bem que quem dispensou lá o tubarão da cúpula que dispensou muito bem, porque de fato aqui o próprio corretor me trouxe esse insight. E isso a gente tem que fazer esse exercício, que é aquilo que a gente fala, né? Quando você quer dominar uma região, o que a gente tem que saber? Tem que saber aonde que vende, né? Então, cidades Né? pequenas, a primeira pergunta que eu faço pro mentorado é: me fala aí com esses mesmos 500 mil, né? No caso dessa casa aqui, que Aham, casa que ele pode comprar, em qual bairro que ele pode comprar? Né? Por que ele vai escolher esse bairro e não outro bairro que é mais central, que é mais próximo, que é um bairro que tem mais comércio, que tem mais escolas, que as casas são mais de alto padrão, o padrão construtivo dessas casas aqui sim, são mais simples. Por que a pessoa vai pagar 500 mil reais nesse bairro e não naquele outro bairro? Que é a pergunta que a gente tem que se falar, né? O RMS Imobiliário está falando, é o bloco de precificação de Itajaí e Santa Cruz. Ali é completamente diferente, porque Itajaí, né? metro quadrado é muito alto. É tipo se você for olhar cidade de Rio Verde, cidades que têm 1 metro quadrado super caro, é difícil você fazer o comparativo. São Paulo, Rio de Janeiro, gente, preço de imóveis no Rio de Janeiro são bem caros, né? Vai lá para a Zona Sul, tem uns apartamentos velhos, que às vezes não tem nem garagem, vaga de garagem, que custam uma fortuna, né? Milhões de reais. E aí você fala, quem é que compra isso? Cara, tem mercado, é um mercado caro. Sim, Mas se replicar, né? Esses mesmos valores para outra cidade, que é o que o Felipe trouxe, é o ajuste de volta que a gente tem que fazer. O Felipe não pode olhar com o olhar de lente dele dos imóveis que ele olha em Itajaí numa cidade menorzinha. Ele tem que mudar o racional dele para outros perfis de imóveis e outros padrões. Então a gente tem que adequar. Os blocos de precificação, eles são feitos justamente para ajudar a gente a fazer essa logística, né? Então vamos adequar aqui na minha garimpagem o meu olhar, né? Então deixa eu ajustar aqui meu olhar. Qual que é o valor aqui dos imóveis, né? O Sidney está falando que em Vitória também. Vitória é super difícil também, tá. Sidney. É muito difícil também. Participei de um leilão em Vila Velha essa semana passada e realmente lá também um valor bem alto, né? Porque Vitória puxa o valor e Vila Velha fica do lado, então vai subindo. É igual aqui, né? Balneário puxa, Itapema puxa e Itajaí acaba subindo também. Exatamente. O mercado imobiliário é assim. E no Espírito Santo não tem tanta oferta, né? Santa Catarina também não é o estado que tem tanta oferta de imóvel em leilão. Tem muito imóvel em leilão, mas não como Rio de Janeiro, não como São Paulo, né? O volume é menor, né? Rio Grande do Sul tem bem mais, por exemplo, do que Santa Catarina, né? De ofertas ali de imóveis. Mas o preço de metro quadrado acaba saindo bem mais alto. Então, esse ajuste que a gente faz no nosso olhar, né?
no dia a dia ali que você está separando a garimpagem. Então, é muito legal ver sua cabeça pensando aqui, você trazendo na live, porque quando a gente olha os resultados que você tem, os imóveis que você traz, eu de forma consciente, eu já sei o que você faz e o que você está usando de estratégia para você aperfeiçoar. Sempre tem coisa que a gente vai aprendendo, que você traz, Uhum. que trazem de informação que é super rico, né? Acho que o conhecimento está disseminado aqui no nosso ecossistema de assessores, não só a Marcela, só o Felipe, tem várias pessoas aqui que contribuem e trazem insights de coisas que a gente nem sabia, né? Esses dias o mentorado estava me mostrando que ele, mais ou menos que nem você faz, né? Eu não sei se você usa essa estratégia, mas ele pega lá no Google Maps e ele vai precificando, e a Karina também faz isso, que ela mostrou um dia na garimpagem. Ela vai colocando uns pins, né, lá no Google Maps, e ela Sim. vai fazendo anotações dos blocos. Então, naquele bairro, ela já sabe, ó, aqui tem essa casa aqui, eu precifiquei ela em 250, essa outra casa aqui em 300. Então, quando ela pega uma casa no bairro, ela já puxa ali aquelas informações que ela tem, ela não precisa, ela Legal. fica na memória, né? Sim. Mas já fica lá mapeado, então ela já sabe por quanto que ela precificou, então ela não perde nenhum trabalho que ela fez, porque tá tudo documentado. Isso é Sim. sensacional, né? É a organização do trabalho, né? Isso vai otimizando o teu tempo, né? Quanto mais Exato. organizado você tá, mais rápido você vai girando, você não fica perdendo tanto tempo assim. Porque são muitos imóveis, aí não consegue olhar todos os imóveis que vão Não a leilão, consegue, né? Então, não assim, consegue. quanto mais você otimizar e mais passar rápido pelos imóveis, entendendo ali o que tem ou não, viabilidade para você aprofundar aí num card, fazer análise financeira, fazer análise jurídica, entrar em contato com os parceiros locais. Quanto mais tempo tu conseguir partir para essa parte de aprofundamento, mais você consegue girar e mais leilões você participa, né? Exatamente, O Rodrigo Oliveira está falando aqui que tem várias cidades infladas ali na região, Vila Velha, Serra, Cariacica, é isso mesmo, gente, os preços vão subindo, vão ficando cada vez mais altos. Estão te elogiando aqui, ó, Felipe, profissional maravilhoso, fez uma consultoria para mim que me deu muito certo. É isso, me conta dessas assessorias que você fez, Felipe. Então, eu fiz uma com a Luciana, nós dois, a gente fez o sistema Caixa Forte aqui, antes até de entrar para o ecossistema. Então, a gente trabalhou junto ali, a gente fez uma operação ali que deu mais ou menos uns 10 meses. A gente conseguiu pegar o imóvel financiado na época, que Nossa, era que beleza. raridade, né? É, Mas foi um ano bem interessante porque quando você entrava com o Google Maps aparecia 2011. nossa. Aí eu, como era aqui em Itajaí, peguei o carro, fui lá e falei, não, olha, o imóvel tá aqui, tá bem, a foto da caixa era uma foto de casa de reboco, assim, Aham. bem, bem desanimadora, digamos assim, mas é esses que tem os lucros, geralmente, né? Sim. Aí quando eu fui lá e vi, tava pintadinho, tudo certo, a gente acabou fazendo um sistema de caixa forte aqui, financiado, o ROI deu uns em torno de 75%, então foi um trabalho bem bacana. Nossa, top demais, top demais. E é isso, né? A gente não pode olhar só a informação que está no site da Caixa, que está no site do leiloeiro, a gente tem que aprofundar as análises e ir atrás da informação para que a gente consiga, de fato, trazer segurança para o cliente, para que ele tenha o resultado esperado na operação. Acho que isso que é a ideia central que a gente tem que trazer, né? Então, só te elogiando, ó. Super organizado, estou gostando muito do trabalho dele. O Robson está escrevendo aqui para você. Ah, Robinho, grande Robinho. A gente tá com uma casa também agora, pegamos esses dias em Anastácio, ali, Mato Grosso do Sul. Aí foi aqui pelo nosso ecossistema. Foi até a última arrematação nossa aqui, tradicional. Bem Essa bacana terceira também a casa. tradicional. Ah, conta um pouquinho dessa operação, ó. Você garimpou o imóvel, como é que foi essa garimpagem? Como é que foi o trabalho com o tubarão? A apresentação para o cliente? Quanto que deu de comissão? Conta um pouquinho dessa operação. Essa daí foi ali, foi a última arrematação que a gente fez, né? E a gente garimpei ali em Anastácio, que é junto com Aquidauana. Eu já tinha olhado imóveis em Aquidauana, ali no Mato Grosso do Sul. Uhum. Já tinha visto que tinha alguns imóveis legais ali. E aí apareceu essa casa em Anastácio, uma casa bem bacana, casa 3 quartos, piscina, casa bonita no centro. Mas a gente não tinha tantas amostras assim. Então liguei para um corretor, conversei com ele quase que o dia todo. E aí ele pegou, fez a diligência para mim, foi lá, conversou, me passou diversas informações de valores que ele já tinha vendido ali na região, do valor dos imóveis que estão anunciados, do mercado. Então, assim, ele passou uma boa base, ele fez diligência para mim aqui da UANA. Então, assim,
tudo na conversa, né? Então, assim, acho que quando você conversa com a pessoa acredita naquilo que tu faz, tudo gira mais fácil. Com certeza. Então, assim, conversei para a gente fazer essa parceria e tudo mais. Então, a gente passou um feedback bem legal da região. E aí a gente participou do leilão, no leilão Bradesco, aquele com 10% de desconto no Ah, valor esse da é vista, ótimo, são os né? preferidos. É, gosto bastante também. E aí fizemos a arrematação fechou em 156 mil de arrematação, uma previsão de um ROI em torno de 40%. E fiz com os rapazes, com o Paulo, o Carlos e o Diego. Ah, que legal, com o trio. Ó, Esse trio, sensacional. né? Aí a casa, ela, expectativa é, e assim, nós já estamos fazendo já a parte de escritura, tendo bem rápido. Provavelmente amanhã o Robson já vai estar assinando a escritura da casa, então assim, está indo num ritmo bem rápido da casa e depois trabalhar a desocupação, né? Desocupação, reforma e venda. E ali foi uma tradicional de 20 mil. Olha só, não, espetacular, porque olha que interessante. O, o Felipe já conhecia umas cidades vizinhas, identificou essa oportunidade. O leilão com 10% de desconto. Meu, é 10% de economia, você paga 5% do leilão e ainda sobra 5% ali na operação. Como os clientes optaram pela modalidade de assessoria tradicional, na verdade o ROI dessa operação, né, como tem os 10, se fosse assessoria caixa forte, daria mais de 50% de ROI essa operação, né? Um retorno financeiro de Sim, mais de 50% nessa operação, mas está dando 40% pagando o valor da assessoria tradicional. Ou seja, isso. um baita resultado para o investidor. E o mais legal, ele falou que arrematou por 150 mil, né? Então, se fosse 10% do valor da arrematação, daria 15 mil. Mas como a gente tem um mínimo aqui de valor de assessoria, dá 20 mil aqui de comissão. Mas para o cliente, esse custo está embutido na operação e para o cliente não é ruim pagar isso, pelo contrário, né? Ele fica felizão de pagar esse valor, porque ainda vai sobrar um belo retorno financeiro para ele ali na operação. É óbvio que na assessoria tradicional é ele que vai tocar reforma, é ele que vai tocar venda, mas ele tem o nosso suporte, né? Não é que a gente abandona Exato, ele e né? fala tchau, beijo, não quero te ver nunca mais, né? A gente fez uma em Campo Grande, né? Essa a gente já finalizou. E é isso, a gente está lá, manteve o grupo, é assessoria tradicional também. E colocamos o prestador que está lá no grupo e a gente está junto. Qualquer dúvida, alguma coisa que surja, a gente pode estar também auxiliando, dando uma dica, né? Sim. Afinal, é aquela coisa, a gente sempre entrega um pouquinho mais do que a gente promete, né? Exato, porque é melhor isso, né? Melhor a gente entregar mais do que prometeu do que fazer menos do que a gente prometeu, porque acho que esse que é o grande diferencial. E eu acho legal isso, né, da gente ajudar o investidor. Esses dias eles estavam lá fazendo uma reforma e o investidor me mandou, pô, tô achando, tô tendo dificuldade, né? É muito cara a cidade, realmente, Cuiabá é uma cidade cara ali, de reforma. E aí ele tinha feito assessoria caixa, tradicional e não caixa forte. E aí eu falei, ó, conta com esse aqui, né, com esse prestador. E aí ele foi lá e falou, não consigo negociar que nem você. Eu falei, Peraí, o que você quer fazer? Aí ele gravou um vídeo lá da casa, o que ele queria mexer. Eu falei, não, mas aqui não vai gerar valor no imóvel. Para que você quer fazer isso? Vai Sim. gastar mais na operação? Ele, putz, que bom que eu te mandei, porque a gente já estava certo que a gente ia fazer isso. Eu falei, não foca em gastar dinheiro aí, foca em fazer aqui, ó. Reforma aqui essa churrasqueira, essa piscina, deixa isso aqui mais bonitinho, que isso aqui que vai dar mais liquidez, a pessoa vai chegar, já vai se sentir em casa. A fachada também tinha coisas interessantes para fazer, para deixar ela bem mais organizada, mais moderninha, né? Falei, gasta dinheiro aqui, né? A primeira calçada estava toda detonada, meu, ajusta essa calçada aqui, gasta dinheiro em lugares corretos, né? Porque se o pessoal chega, a Exato. fachada está detonada, a calçada ruim, já causa uma primeira impressão negativa. Então a gente tem que fazer o Aham. contrário, né? Primeira impressão positiva. Então tem que saber onde vai gastar o dinheiro. E é isso que a gente acaba ajudando o cliente. Não é porque ele escolheu a assessoria tradicional que a gente não vai dar mais dicas para eles ali do que a gente Não. faria naquela operação, né? É o olhar de investidor, né? Tirar o olhar de comprador e colocar o olhar de investidor. É fazer uma reforma assertiva para o cliente que for comprar ter liquidez ali no imóvel, né? Não, porque se tu Exatamente. começa a ter o teu olhar de, o que que eu faria se eu fosse morar aí, a tua reforma vai longe, né? Se tu começar a querer investir dinheiro com reforma, não acaba nunca. Exatamente. E olha que legal o depoimento do Sidney aqui, Felipe. Ele falou assim: ó, a assessoria foi minha porta de entrada no mundo dos leilões até chegar nos tubarões. Ele está nos tubarões agora. E ele pretende Opa, fazer assessoria também. Olha só que demais, né?
Então, ele entrou no mercado de leilões de imóveis, contratando a gente aqui no nosso ecossistema, né, como assessores dele. Ele fez algumas operações aqui e isso quebrou aquilo que você falou, né? Muita gente te procura porque tem medo, porque tem receio, tem insegurança. E a assessoria não é só para quem não tem tempo, é também para quem tem essas travas. Você vai lá, chama os assessores que eles vão te ajudar, contrata os assessores, a gente ajuda você nas primeiras operações, depois dali para frente, você vai e Você vai faz as fazer. coisas acontecer, né? Imagina, você vai pegar o teu primeiro imóvel com assessoria, com as pessoas te dando ali um norte, te mostrando como faz, te dando todo o suporte, te ensinando, na verdade, né? E ainda você tem um lucro ali que talvez, se você fosse fazer sozinho, você não ia chegar naquele percentual de lucro, né? Então, assim, eu vejo Exato. que assim, é um ciclo que todo mundo ganha, né? É o famoso ganha-ganha, né? Exato, exato. Porque assim, hoje ele está ali como investidor aprendiz, ele está aprendendo, porque quando a gente trata aqui dentro do nosso ecossistema de assessores, como é que a gente treina o Felipe e todos os outros assessores? Que a gente tem que trazer o feedback para o nosso cliente. Então, conforme as coisas vão acontecendo, então, por exemplo, assim, ó, hoje mesmo eu dei feedback em algumas operações para clientes, explicando, ó, já o juiz já mandou intimar, no outro caso já saiu o mandado pro oficial de justiça, no outro caso, ó, já mandei uma pessoa hoje, inclusive está acontecendo agora, uma visita de uma advogada num imóvel lá para tocar a campainha, porque a gente não está conseguindo falar com quem está ocupando o imóvel. Então a gente vai Sim. trazendo esse feedback. E aí o cliente na outra ponta, o que acontece com ele? Ele vai se inteirando. Bom, então quando não consegue o contato, ela vai lá e manda alguém presencial. E aí depois, o que Exato. que faz? E aí ele vai entendendo como é que é o jogo, e isso vai tirando os medos, né? Que muita gente tem, cada um Sim. tem no momento de medo, né? Alguns têm imóveis à distância, outros a reforma, outros a desocupação, outros têm medo de tudo, né? Então cada um a Tudo. gente vai fazendo. Tu vai quebrando essas barreiras, né, Marcelo? Acho que desocupação é uma barreira que normalmente surge, comprar imóvel longe, tu não vê, né? Tem muita Sim, coisa do ver, né? Assim, tem fotos internas, sem fotos, sem nada, né? Aí você orienta, você explica, ó, não importa como é que tá o imóvel, com esse valor de reforma a gente vai deixar ele novo. E isso está exato. dentro da nossa viabilidade e o teu lucro está garantido. Então, assim, aos poucos tu tem que ir desconstruindo, né, essas crenças, né, e mostrando, na verdade, que tu só vai conseguir mostrar isso quando tu mostra o teu resultado no final. Exato, exatamente. Eu acho que é isso que muda o jogo e traz segurança para o investidor e para a gente também como assessor, né? As primeiras assessorias que a gente faz com muito frio na barriga. Depois a gente vai tendo mais tranquilidade, porque a gente já vai tendo mais noção dos próximos passos, como é que lida com o cliente. Eu acho que essa é a dor de muita gente, né? Não ter cliente, não saber lidar com o cliente, não saber conduzir a operação. E aqui dentro do nosso ecossistema, a gente tem os tubarões da cúpula, né? Que eles ajudam vocês, que eles trazem essa segurança, eles têm muita experiência. Então, ainda que você já tenha feito algumas arrematações próprias, você não passou por Sim, tantas coisas, né? Os caras têm dezenas, centenas de operações, sim, e isso acaba, esse conhecimento, a gente já passou por muita coisa, né? Então, a gente acaba trazendo segurança para vocês que têm menos experiência, mas que ainda assim têm muito que agregar, trazem muito conteúdo, e principalmente o lado profissional que vocês fazem, porque o seu trabalho assim, é irretocável, né, Felipe? Assim, os cards que eu fiz com você, que a gente participou de leilão, são espetaculares as suas análises, o seu olhar é muito afinado, né, muito justinho ali para as operações. Você aceita muito bem, né, quando a gente dá um feedback, entre aspas, negativo, do tipo, esse imóvel é um descarte, você quer aprender com aquele descarte, né? Você não quer discutir para ganhar, né? Você quer aprender, pô, exato. entendi. Qual que é o racional? E isso gera muito aprendizado para você. E não é à toa aí que você já está com 4 assessorias no nosso ecossistema, fora as suas fora, que eu nem sabia quantas você tem, né? Quantas assessorias você já fez fora do ecossistema? Não, fiz duas fora do sistema. 2 fora. Mas eu tenho, graças a Deus, tenho alguns clientes aí, e a gente tem aquela questão agora de localizar bons imóveis, né? E até interessante falar, nesse contato com os corretores de fora, né? Buscando informações sobre os imóveis dos leilões que a gente está participando aqui dentro do ecossistema, já teve corretores me procurando para fazer parceria para clientes deles para comprar no leilão, né? Então, Isso assim, é super comum. começa a abrir várias portas ali que faz com que você possa expandir aí as assessorias, né? É verdade. Isso que você está falando é muito real. Teve um imóvel que a gente vendeu para o cliente.
E o corretor ficou impressionado, porque ele viu na matrícula o valor de compra, então meu cliente comprou por 220 mil e a gente tá vendendo por 730. Então, olha a margem, né? Sim. Gastamos com a reforma. Então, ele, doutora Marcela, pelo amor de Deus, o que que vocês fazem? Que mágica que é essa? E a gente começou a conversar. E é isso, né? E Aham. agora o que ele quer fazer é exatamente isso. E aí ele já me encomendou, ele falou assim: se tiver no condomínio tal, 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 tal imóvel, eu tenho um cliente para esse imóvel. E aí eu até mandei Ó, para ele esses dias que eu garimpei um imóvel, falei, ó, tem aqui no condomínio, só que acho que essa casa não é o perfil do seu cliente. Porque a casa tinha 5 dormitórios e o cliente queria uma com 4, porque 5 era muito dormitório. Aí eu falei, mas por esse preço aqui, vê com o seu cliente. Então, assim, agora a gente é sobre isso, né? Olha que sim. bacana o que a gente trabalhar com assessoria gera de parcerias para a gente ter potenciais parceiros no Brasil inteiro, né? Então é um ganha-ganha. O corretor vai ganhar, o cliente dele vai comprar uma moradia muito mais barato que o Abaixo do mercado, custo. assistido por assessores que dominam o mercado de leilões. Então, olha a diferença que a gente faz no nosso Brasilzão aqui no mercado de leilões com o nosso conhecimento em assessoria. Top demais. Muito bom. E até com relação a que estava comentando antes aí de feedback, né? Eu peço bastante feedback ali, eu trabalho bastante com a Alessandra, com o João, ali com o Diego, eu peço bastante feedback, falar o que que eu posso fazer para deixar o card, às vezes até não mais completo, mas mais assertivo para a maneira como o Tubarão analisa. Como ele Porque eu tenho olha, né? certeza, exato, porque assim, ó, quanto mais assertivo eu for no card do Tubarão, quanto mais rápido ele olhar o meu card, ele entender o meu card, mais rápido ele consegue trabalhar também e consegue fazer tudo girar mais rápido. Então, assim, é bom para mim, é bom para ele e acaba sendo bom para todo mundo, né? Então, assim, eu sempre peço um feedback para a gente ajustando, né? Porque o trabalho ele é em conjunto, né? Não é eu, meu trabalho Exato. aqui e ele, o trabalho dele lá. Há coisas diferentes, né? Na verdade, é tudo junto, agrupado. Exatamente. Isso é bom demais, porque a gente vai ajustando e vai melhorando o seu trabalho, melhorando os seus resultados, porque o tubarão vai cada vez olhando mais rápido, validando mais rápido o seu trabalho e linkando um cliente, porque aqui a gente entrega o cliente para os nossos assessores. Então, o Felipe fazendo um bom trabalho na ponta, trazendo bons imóveis com boa viabilidade, sendo chancelados e aprovados pelos nossos tubarões, é plugado um cliente ali na operação para que ele consiga participar do leilão. E disso saem muitas afirmatações, porque tem todo um trabalho, né? Porque a gente tem o treinamento ali de você apresentar a oportunidade, mostrar para o cliente todos os pontos, né? Porque a gente tem que trazer segurança para o cliente ali, principalmente considerando que muitos clientes nem sabem, né? Os riscos. Às vezes a gente traz ali para ele alguma gestão de risco, e aí o cliente fica. Ah, tá bom, entendi, mas ele não entendeu, porque ele não tem muita noção. Então, cabe a gente trazer para ele essa segurança. E tudo isso a gente vai aprendendo como, gente? A gente fala, tem aula expositiva aqui no nosso ecossistema, mas o verdadeiro aprendizado está no fazer, né, Felipe? É na prática, na constância, né? Eu tive algumas aulas aí que foram muito importantes, uma aula sobre metas, aquela aula é muito importante, tá? Porque quem não sabe o que quer não tem como chegar, né? Então, se tu não Isso, qualquer tiver lugar um serve. objetivo, exatamente. Então, assim, aquela aula de metas foi muito boa. A aula do João também, a que ele fez ali, falando ali dos POPs, mas que ele antes linkou uma questão da mentalidade, né? Mentalidade CLT, mentalidade de empresa, né? Também Sim. foram aulas assim que fizeram uma mudança assim na maneira como eu estava trabalhando e como eu estava montando os cards e tudo mais. Foram aulas bem importantes e na verdade, assim, todas as aulas são importantes, né? Mas eu acho que essas Sim. acabaram sendo um pouco mais marcantes. Exatamente. E é isso que a gente quer fazer, né? Essas provocações, porque quando a gente fala de metas, quando a gente ajuda vocês a mudarem o olhar durante as aulas ali, é justamente para tirar vocês da zona de conforto. Porque na zona de conforto ninguém tem resultado. Não conheço ninguém que teve resultado sentado na cadeira lá na zona de conforto. Todo mundo tem que sair. Você acha que o Felipe talvez não seria mais interessante ele chegar do trabalho e ficar lá com o filho dele deitado no sofá? Com certeza, talvez seja mais interessante. Mas é isso que vai fazer o Felipe se aposentar mais cedo? É isso que vai trazer segurança para a família do Felipe mais lá na frente? Não. Ele concilia as atividades dele, concilia ali a família como um todo, né? Os filhos, a esposa, o cachorro, o kit todo, né, Felipe? Todo É, kit. com o que a gente projeta para o futuro, né? Então é isso que a gente acaba fazendo. Felipe, quero te agradecer demais. A live foi muito top, passou muito Passou rápido, rápido. né? Passou rápido. Você viu que rápido? Verdade. Marcar uma Então, próxima depois de um tempo. vamos marcar sim, daqui uns meses a gente marca outra e você vem e traz
A gente pode trazer um dos seus casos para a gente discutir o caso prático, a gente trazer. E eu acho que é muito legal os insights que você traz. E talvez até nesse caso que a gente trouxesse, é mostrar como é que você faz no Google, né? Como é que você faz lá no Zap Imóveis do mapa, que você olha os imóveis, para trazer essa prática para a galera. Vamos marcar uma próxima live para a gente fazer Vamos exatamente marcar. isso. Vai ser top demais. Certinho. Então, tá, obrigado, Marcela. Te agradeço aí pela oportunidade, tá? Te agradeço aí pelas portas que você também acabou abrindo para mim, para minha família, né? E agradeço aí aos tubarões aí que estão sempre comigo. E aos colegas também, porque essa troca com os colegas aí que acaba enriquecendo. É isso aí, é isso aí. E eu vou encontrar o Felipe sexta-feira, que você vai estar lá na imersão presencial em BH, né? Estaremos juntos lá. Estarei lá. Vamos fazer muito networking. Quem não puder estar lá na imersão presencial de BH, já fica atento para as próximas imersões, galera, porque é top demais, é muito network, é muito conteúdo e principalmente mão na massa para vocês aprenderem como faz a ganhar dinheiro no mercado de assessoria. Muito obrigada, Felipe. Boa noite, galera. Até semana que Boa noite, vem. até Tchau, mais. tchau.